seja qual. Aí, assim, simbolicamente, os Estados Unidos perdem a posição de maior economia do mundo. Isso necessariamente coloca, vamos dizer assim, a ideia do mundo multipolar em questão, porque a China, tudo bem, ela pode ser a maior economia, mas ela não tem soft power, ela não tem indústria cultural, tem muitas coisas que os Estados Unidos têm que a China não tem. Né? Então, eu queria também, se a questão é meramente econômica. Né, Não, não é meramente econômica. Primeiro, tem um grande símbolo, a maior economia do mundo, você passa e faz reverência. Quem trata de economia, né? O que ela vai fazer? Aliás, quando o Bush chamou o G20, já era um reconhecimento dos BRICS, mas principalmente, do ponto de vista econômico, do papel da China, discutivelmente. Né? E agora, então, isso é uma realidade indiscutível. Mas tem esse peso real, tem um peso simbólico, tem um peso real, porque a China será o país que terá mais disponibilidade, até pela organização socioeconômica dela, o país que terá mais disponibilidade para fazer investimentos fora. Você acabou de assinalar um que eu não estava nem sabendo, em Cuba, né? Fiquei na dúvida se era Cuba ou Venezuela que você falou, o da China. Falei Cuba, Rússia, Venezuela Cuba. E China. Sim, tá bom, eu não entendi, pois é. E, enfim, então ele terá mais capacidade de investimento, e eu acho que isso também isso traz consigo um soft power. Eu cito no meu artigo, mas poderia citar outras coisas, não podia citar o que eles fizeram depois da pandemia na Itália, né, como um país que ajuda os outros, que não está só pensando em si, né? Mas o próprio programas que eles já tinham antes, do tipo cinturão, uma estrada, um cinturão, uma rota, já dava à China uma grande projeção. Quando eles fizeram o lançamento formal do programa, acho que foi em Xangai, se eu não me engano, houve uma romaria, sem querer fazer trocadilho, porque até o primeiro-ministro da Itália foi lá. E vários líderes ocidentais, quando o Xi Jinping esteve na Europa, foi recebido com tapete vermelho em toda parte. Né? Isso antes do coronavírus. Eu acho que isso vai se acentuar. E essa proximidade, essa discussão agora da Europa com a China demonstra que a Europa não vai embarcar numa coisa de vitimização da China. Então, eu quero frisar esse ponto, porque isso é muito importante para o Brasil, a maneira de atuar. O que os Estados Unidos estão tentando na época Trump? Eu acho que com Biden isso talvez mude a maneira de agir. Os interesses fundamentais talvez não mudem. Mudam alguns, mas, enfim, porque o Trump, obviamente, como diz o Bolton, trata muito do interesse dele mesmo. Mas, digamos assim, isso talvez mude um pouco na maneira de agir. Mas o que os Estados Unidos está querendo fazer? Eles estão cientes que é uma nova ordem mundial, estão querendo institucionalizar uma nova Guerra Fria. Os Estados Unidos, sim, os Estados Unidos, o Trump, estão querendo institucionalizar uma nova Guerra Fria. O que eles fizeram? Fizeram uma reunião de chanceleres, eu menciono isso no artigo, mas nem todo mundo leu, né? Eu acho que a maioria não leu. Eles fizeram uma reunião recente sobre o coronavírus com 7 países também, quer dizer, ele mais 6, uma espécie de G7, saudado até na Índia, porque a Índia está se afastando. Eu preciso também entender melhor, talvez seja interessante saber do Pepe Escobar, como é que ele está vendo essa questão da Índia, os conflitos da Índia com a China estão sendo revividos, até que ponto isso é estimulado, até que ponto é uma coisa mais da Índia mesmo, enfim. Mas, veja bem, eles fizeram uma reunião de ministros. Mike Pompeo presidiu, era uma reunião sobre cooperação em relação ao coronavírus, mas não era cooperação, era uma reunião sobre accountability. Na realidade, uma reunião para responsabilizar e culpar a China pela pandemia. E quem estava lá? 2 países cujos governos são totalmente alinhados com Washington, Israel e Brasil, Estados Unidos, e mais 4 países da Ásia-Pacífico que têm rivalidades potenciais ou reais com a China, ou que temem a China, né? Ou que também misturam um lado ideológico com isso. Japão, Austrália, Índia e Coreia do Sul. Então, eles estão tentando criar, como foi a OTAN, não era uma coisa militar, né? Mas as coisas começam assim, digamos assim, criar um grupo de países anti-China, e corre o risco do Brasil entrar nessa brincadeira. Um parênteses para falar um outro fato importante cujo desenvolvimento eu não estou acompanhando. Eu até gostaria também, se o Pepe talvez possa acompanhar. Quer dizer, eu não estou acompanhando porque não estou vendo aqui na mídia, eu não tenho fontes próprias. Houve um momento em que o Trump queria fazer um G7 ampliado. Primeiro, ele queria fazer um G7 muito centrado em China também. E a Merkel não quis. Parece que tiveram um diálogo bastante duro. Né? E depois ele propôs um G7 ampliado. Era o G7 mais 4 países. Eu até me enganei aí em umas coisas que eu disse no passado, não vou corrigir agora. A China, mais 4 eram contra a China, que era
Rússia não é contra a China, mas eu estou falando quem ele queria que passasse. Era Rússia, Coreia do Sul, Austrália e me falta uma, Índia. Então, eu duvido um pouco que a Rússia entre num negócio desse, porque isso era uma coisa, obviamente, para isolar a China. Como o Trump, apesar das... essas coisas são muito cheias de contradições, né, Léo? Talvez para o Estado profundo norte-americano, claro que há uma rivalidade com a China, mas durante muito tempo, e até pelo lado militar, o grande rival é a Rússia. Mas para o Trump, não. Para o Trump, por interesses dos outros, não. Ele sempre procura... Então, mas veja bem, o que tem isso em comum? A tentativa também de fazer um cerco em relação à China. Eu acho que a Rússia não vai aceitar. Eu acho que se a Rússia aceitar, nós estamos aí no campo. Eu acho até, viu, aí querendo introduzir um pouco de política mineira, e não tem Brasil, né, que é um desprestígio também absoluto. Mas eu até acho que pode vir a acontecer que a Rússia não aceite que ele ponha o Brasil. Né? E aí, quer dizer, vão dizer, não, eu tentei colocar a Rússia que não quis, e agora vai o Brasil. E aí fica uma coisa claramente, o Brasil de Bolsonaro, né? Claramente contra a China. Então, o que eu acho, só para resumir toda essa confusão de países, de palavras, etc., de grupos, é dizer o seguinte: sim, os Estados Unidos estão procurando fazer disso uma nova Guerra Fria com a China, os Estados Unidos do Trump. Mas eles não contam com um aliado com grande soft power, com grande presença, que é a Europa, a União Europeia, que não é a Europa pós-guerra, né? Ela sofreu muito com o coronavírus, mas sofreu, na realidade, menos até do que os Estados Unidos ou que o Brasil, e ela está se recuperando, e está se recuperando coesamente, e com fatores endógenos de crescimento, que é a própria Alemanha, né? Que resolve mudar a sua política fiscal, mudar a política fiscal europeia, porque não são só empréstimos, aqueles empréstimos que foram feitos para a Grécia, duríssimos, não. São empréstimos de desenvolvimento, tipo Banco Mundial, mais do que tipo FMI, né? Então, eu acho que isso é uma mudança muito importante, e o fato de eles realizarem agora, com as autoridades plenas, né? Que é o presidente do Conselho Europeu, que eu não sei que é Michel, acho que Charles, não me lembrei direito o nome, acho que é um belga, e a alemã, e agora a entrada da Merkel na presidência. Eu acho que a relação China-União Europeia vai se reforçar no próximo ano.